Um dos assuntos que muito me interessa, pessoal, são essas ideologias que a gente vê cada vez mais permeando nossas escolas, nossas universidades e nossas faculdades, o sistema educacional como um todo. E aqui eu queria analisar essa questão do Enem, que tem sido muito falada aí ultimamente, e que traz essas ideologias muito bem escondidas dentro da questão. E aqui o objetivo é simplesmente olhar e analisar, porque se você é a favor desse tipo de ideia, ótimo, realmente na verdade isso é uma questão do Enem, né, 2023, então essas ideias estão sendo propagadas para frente. Perfeito, está tudo alinhado. Se você é mais a favor de um outro lado do espectro político, você vai olhar essas ideias aqui e vai falar assim, olha, cara, esse aqui é horrível. O que está sendo ensinado é muito ruim, tá? Então vamos olhar essa questão e a partir daí a gente vai discorrendo sobre ela. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias, e de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos. Ou seja, a conotação que é dada aqui é que, além desses outros fatores negativos que vão ser falados agora, que tudo isso que foi falado acima são fatores negativos. A propriedade privada, a subordinação de homens e mulheres. Quando fala de impõe conhecimentos biotecnológicos. Quando fala o modelo capitalista, subordina as águas, as sementes, os minerais, tornam-se propriedade privada, como se isso fossem características ruins. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Ou seja, tem algumas pessoas que podem olhar isso aqui e falar assim, olha, eu acho isso aqui absolutamente normal, absolutamente correto, porque de fato eu entendo que é isso que acontece, porque o sistema capitalista é um péssimo sistema e a gente acredita que a gente tem que ter um socialismo democrático, um capitalismo democrático, são dois nomes para o mesmo sistema híbrido que muita gente chama. Eu sou mais voltado para o comunismo, mais voltado para o socialismo, e tem gente que fala, não, olha só, cara, eu sou capitalista e para mim isso aqui é um absurdo. Por quê? Porque essa questão, ela inevitavelmente traz a ideia, ela tem ali embutida dentro dessa questão a ideia de que o capitalismo é um sistema ruim, predatório, é um sistema que subordina, é um sistema que privatiza, é um sistema negativo, é um sistema que faz com que os seres humanos e não humanos fossem considerados como praga, a violência simbólica e assim sucessivamente. Essas ideias que são passadas para as gerações mais novas é que são muito importantes da gente analisar. Porque a gente tem que entender o que está sendo passado e a gente tem que ter a opção de escolher, como sociedade, quais são as ideias que nós queremos que sejam propagadas nas escolas. Ou, pelo menos, ter a consciência de que isso existe, para que quando seu filho chegue da escola e ele fale esse tipo de coisa para você, você fala, filho, olha só, peraí, não é bem assim. Existem ideias que quando, no mundo das ideias, elas são lindas, elas são ótimas, são utópicas, são arquétipas, são maravilhosas, mas quando você traz elas para a prática, elas não funcionam. É muito bonito quando você olha, de repente, no cinema, está em casa pensando com seus amigos, mas quando colocadas em prática, elas trazem muita destruição. Muitas dessas ideias já foram testadas na prática. Por isso que a história é uma das, como é que fala? Uma das ciências, não, uma das matérias mais importantes, na minha opinião. Eu gosto muito de história, porque o ser humano tende a repetir a história. Tende a repetir a história. Quando você esquece a história do passado, você tende a repetir aquela ideia, porque você esquece que aquela ideia já foi tentada.
Mas tem muita gente que fala assim, não, olha, essa ideia nunca foi tentada da maneira correta. Tudo bem, ok. Mas aí vale para tudo. Beleza. O meu ponto com essa análise aqui é trazer isso à tona, é propagar esse tipo de ideologia para que a gente avalie se isso é bom ou se isso é ruim. Particularmente, eu gosto muito do sistema capitalista. Não acho que o sistema capitalista não tenha suas falhas, com certeza tem, muitas. O sistema capitalista, se deixado correr solto, como tem muita gente que acha que deve ser, eu acho que ele tende a ser predatório, porque é uma característica humana de ser predatório às vezes, ou pelo menos de alguns humanos, não de todos, mas de alguns. Então isso pode se tornar um sistema predatório, então ele precisa ser regulado. O capitalismo certamente é, tem muitos fatores negativos nas suas equações, mas como todo, né, como se fala, o ótimo é inimigo do bom, como todo, ele é um sistema que traz, que propaga paz, que propaga inovação, que propaga riqueza, que foi o sistema que mais levantou pessoas da pobreza no mundo. Isso é estatística, não tem como negar isso, tá? Com certeza também gera muita pobreza também, como parte resultante. Por isso que ele tem que ser regulado para que o capital excedente possa ser reutilizado e redistribuído de maneira positiva, não dado, mas para incentivar a criação de empregos e oportunidades para aqueles que não podem ou menos favorecidos. Basicamente, em suma, resumindo, é parte da minha opinião em relação a isso. Então, quando eu olho para esse tipo de questão, seja de um lado, seja do outro, essa questão é carregada de ideologia. Ela é carregada de uma ideologia específica. Na minha visão particular, mesmo tendo dado a minha opinião, eu entendo que nenhuma questão deveria propagar ideologia. As questões de provas como o Enem, como outras provas, elas não deveriam nem propagar uma ideologia voltada mais para um lado ou nem mais para o outro. As questões elas deveriam medir conhecimentos técnicos. Se essa é uma questão de história, uma questão. Eu nem sei qual a disciplina que está sendo testada aqui. Enfim, geografia, talvez. Se essa é uma questão técnica, é uma prova técnica, ela tem que medir conhecimentos técnicos. E ela não tem que ser uma questão que seja enviesada por um determinado ramo político ou por uma determinada ideia política. E ela claramente é. Isso é um fato, não tem como negar isso aqui. Por isso que eu falei no começo. De repente, se você é mais a favor desse lado político, você vai olhar para isso aqui e você não vai ver problema nenhum. Mas se você ouvir outra pessoa do outro lado, ela vai ficar muito alarmada com isso aqui. Na minha opinião, não tinha que ser nem para nenhum nem outro. Na minha opinião, a questão tem que ser técnica e medir conhecimentos técnicos. E é isso, essa é a minha crítica central. O meu ponto principal aqui é esse. É que a questão, ela não pode ter... O Estado é laico. O Estado, ele é laico. Quando se diz que o Estado é laico, na minha opinião, ele não pode se dizer, o Estado é laico, então a gente não pode falar de religião só. Não, não é só de religião, é de ideologia também. Até porque, na falta de religião, isso é uma outra tangente, mas na falta de religião, a ideologia tomou o seu lugar, na minha opinião. A ideologia virou como se fosse uma religião para muita gente. Ideologias progressistas e assim sucessivamente. E por outro lado também, tem muita gente que é fanática ali por outro lado. E, enfim, nem sei muito bem como descrever, mas tem muita gente também que do outro lado é bem fanática. Então, voltando para cá, a questão ela não tem que ter esse viés ideológico. Ela não tem que estar aqui para poder dentro dela trazer esses fatores. E é uma questão que é até difícil de se comentar sobre, porque é uma questão semântica, é uma questão de palavras e da ideia final que o texto da questão traz, é a conotação que ele dá. Então é uma questão muito subjetiva, mas é justamente aí que se infiltram essas ideologias e é justamente aí que a gente tem que estar atento.
a essas questões. Seja como for, é um assunto que eu acho muito interessante, com certeza a gente vai tratar muito aqui. Então, por favor, mais uma vez, deixem o seu like, comentem bastante, eu quero muito ouvir a opinião de vocês, compartilhem e até a próxima.